Eu acho que a lei em termos de legislação, é uma legislação super robusta e que procura mesmo garantir o direito à informação. Acho que quando a gente olha para o corpo da lei e para o decreto que regulamenta ela no nível federal, ela traz muitas coisas positivas, né? O interessante da lei é que ela vem para criar uma cultura de transparência dentro do poder público que o Brasil não necessariamente tinha antes da lei. Então, é uma lei que tem muito potencial. Nesses 6 anos, a gente viu muitos avanços na implementação. Então, a lei, ela impulsionou muitos órgãos públicos a divulgar mais informação, a publicar mais dados, publicar mais informações não só sobre seus serviços, mas de forma geral para a população. E a gente vê isso como uma coisa muito positiva. Mas, em geral, nos preocupa muito o caminho que a gente ainda tem que percorrer, né, para ter uma implementação que seria ideal da lei de acesso. A gente vê algumas lacunas ainda a serem preenchidas em termos de implementação, especialmente nos níveis locais, né, nos municípios, em algumas capitais, a gente vê muita diferença na implementação. Então a gente tende a ver, no artigo 19, que em algumas capitais que têm mais recursos, ou alguns estados que têm mais recursos, ou mesmo vontade política de implementar uma cultura de transparência, a implementação é muito diferente daqueles estados que têm menos recursos ou que ainda não foram sensibilizados para a importância de ter um governo mais aberto e ter um governo mais transparente. O que acontece é que o artigo 19, ela atua com o direito à informação mesmo antes de existir uma lei de acesso à informação aqui no Brasil. E desde então, muitas pessoas e organizações, movimentos sociais procuram a artigo para tentar entender como obter essas informações. Uma parte do nosso trabalho é explicar para as pessoas, é mostrar para as pessoas qual é a forma mais eficiente de fazer um pedido de informação, de fazer recursos e de conseguir informações da transparência ativa também. Então a gente publica muita coisa, guias, cartilhas e tudo mais. E por isso muita gente procura a gente também se disponibiliza, né? A organização sempre se disponibilizou a ajudar pessoas a conseguir informação, justamente porque realizamos um volume de pedidos muito grande. Então a gente acaba aprendendo um pouquinho quais são as melhores formas de conseguir informação. E aí o que acontece é que muita gente buscando informação, especialmente no nível local, encontra algumas barreiras. Então é muito comum, por exemplo, que a pessoa, quando vai fazer um pedido de informação, que esse pedido seja negado por razões indevidas, razões que não estão previstas na lei de acesso. Só que a maioria das pessoas que não tem familiaridade com os artigos da lei, com os decretos, não sabe como fazer um recurso, não sabe como proceder. E aí é que o artigo entra ajudando as pessoas a elaborar uma argumentação para o recurso, a mesmo mostrar o que a lei prevê e o que ela não prevê, para tentar ajudar a obtenção da informação. O contexto político vai afetar a implementação da lei de formas diferentes nos diferentes níveis, né, de implementação. Então, no nível local, por exemplo, aqui a artigo 19 no Brasil fica aqui em São Paulo, e a gente atua muito junto à Prefeitura de São Paulo e lá, nos temas de lei, de governo aberto, de transparência. E a gente percebe que é preciso ter um envolvimento do Executivo, da Prefeitura, para a gente conseguir que o governo seja mais aberto, que a lei seja sendo bem implementada. No contexto político nacional, o que a gente percebe é que uma coisa que preocupou muito o artigo 19, assim como outras organizações que trabalham no setor, foi a diminuição do status da CGU. Então, antes, a Controladoria Geral da União, ela atuava mesmo como uma controladoria, monitorando os outros ministérios, e ela tinha um status diferenciado, né, em relação aos outros ministérios. Hoje, ela é o Ministério da Transparência, e essa mudança de status preocupou não só muitos servidores da CGU, mas também muitas organizações do setor. Então, para que a gente tenha realmente uma política de transparência que funcione, é preciso ter, isso é uma coisa que o artigo vem dizendo há muitos anos, um órgão que garanta que tem essas funções de garantir transparência, acesso à informação, um órgão que seja independente, porque você precisa de independência para conseguir monitorar outros órgãos, como outros ministérios.
Então, isso é uma coisa que no contexto político foi uma coisa que a gente sentiu muito fortemente, né, essa queda no status da CGU. Mas a gente também percebe que existe muita gente que está disposta a fomentar essa cultura de transparência. Então, eu acho que tem esperança sim. A lei é uma legislação, como eu disse, super robusta. Então, eu acho que cabe também agora à sociedade civil a não se desmobilizar por transparência. Então, a gente tem vindo numa crescente de movimentos e de organizações que estão mobilizadas em torno de temáticas de transparência, de governo aberto, de dados abertos. Eu acho que mais do que nunca agora é importante que a gente se mantenha mobilizado e se mantenha atenta, né, às diferentes idas e vindas, né, do poder público. A gente sabe que os arranjos institucionais têm mudado um pouco. Um tema que a gente tem trabalhado muito no artigo é violência contra a mulher. E as mudanças de arranjos institucionais dentro da Secretaria de Política para as Mulheres no nível federal, por exemplo, atrapalhou o acesso à informação. Mas é importante que a gente se mantenha atenta a essas mudanças para conseguir monitorar o que está mudando na implementação. Eu acho que o movimento por acesso à informação do mundo, de uma forma geral, sempre ressaltou como isso seria um benefício da lei, né? A gente sabe, às vezes, que pesquisando na academia é muito difícil encontrar determinadas informações publicamente. É muito difícil, sempre o Brasil tem essa cultura de sigilo e a entrada no poder público para o pesquisador nem sempre era a coisa mais fácil. Então, a gente vê muito positivamente a lei sendo usada na academia, justamente porque a gente sabe que esses são dados, informações que são públicas e é super positivo que eles sejam usados dentro das universidades para produzir coisas que são de interesse da população. Uma coisa que o artigo 19 tem tentado mostrar é como o direito à informação é uma ferramenta para a garantia de outros direitos humanos. E por isso a gente tem um trabalho temático, né? Um trabalho que tenta articular a garantia de direito à água, a garantia de direito às mulheres, a garantia de direito ao meio ambiente, com o direito à informação. E a lei é uma ferramenta que vem muito para instrumentalizar esse direito. Uma coisa que o artigo 19 tem tentado mostrar é como o direito à informação é uma ferramenta para a garantia de outros direitos humanos. E por isso a gente tem um trabalho temático, né? Um trabalho que tenta articular a garantia de direito à água, a garantia de direito às mulheres, a garantia de direito ao meio ambiente, com o direito à informação. E a lei é uma ferramenta que vem muito para instrumentalizar esse direito. Uma dica que eu acho importante é tentar localizar que informação falta para resolver o seu problema. Então, um exemplo que a gente teve alguns anos atrás foram de serviços de atendimento a mulheres em situação de violência na Zona Leste de São Paulo, que queriam entender como era a alocação de recursos para serviços análogos naquela mesma região. As administradoras desse serviço e as funcionárias, elas sentiam que elas recebiam muito pouco recurso para a quantidade de mulheres que elas atendiam. E elas não sabiam o que fazer, porque isso era uma intuição que elas tinham com base no trabalho do dia a dia e na troca com colegas de trabalho em outros serviços, mas elas não sabiam por onde começar uma advocacy, por onde começar uma cobrança, por exemplo, do setor da prefeitura que faria essa alocação. Então, o que aconteceu foi que elas entraram em contato com a gente, perguntaram, olha, como que a gente faz para descobrir isso? E aí a gente usou a lei de acesso à informação, fizemos alguns pedidos sobre quando é feita a alocação de recursos, como é feita, quantos serviços tem e quanto cada serviço estava recebendo. E aí, a partir dessas informações, elas conseguiram levantar um material para entender a quantidade de recursos que elas estavam recebendo e por quê, e a partir daí conseguiram fazer uma advocacy por mais recursos e tudo mais. Então, esse é um exemplo que mostra que acho que o primeiro passo é entender que informação está faltando para você e como ela vai ajudar o seu resultado final. Então, se você quer, por exemplo, entender por que nunca tem um médico de determinada especialidade no posto de saúde do seu bairro, você primeiro precisa entender como estão sendo distribuídas as agendas dos médicos. Você precisa, então, para a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade
ou então para a subprefeitura, você precisa identificar qual é o órgão e que informação buscar desse órgão. E aí a Artigo tem uma série de cartilhas que são temáticas mais específicas que podem ajudar a sugerir alguns caminhos de como isso pode ser feito. Na Artigo 19, eu trabalho na intersecção entre acesso à informação e direito das mulheres. Então eu acompanho muitas coisas de acesso, mas eu tenho muitos exemplos que foram usados, da lei sendo usada nesse tema. Um exemplo que eu achei bem interessante, que foi ano passado, foram alguns jornais, e a gente vê que cada vez mais jornalistas têm usado a lei, por isso pra gente é muito importante proteger a identidade desses jornalistas, né, que a lei proteja essa identidade. Mas uma coisa que a gente achou muito bacana porque existe um vazio de dados sobre violência contra a mulher no Brasil. Isso é um tema que a gente vem trabalhando há algum tempo. Então é muito difícil conseguir, com os dados que a gente tem hoje, você consegue traçar um panorama geral, mas quando você vai, e isso assim, muitas pesquisadoras da área têm dito isso, quando você vai procurar minúcias, quando você vai procurar uma coisa muito específica, muitas vezes você não encontra. Então dados, por exemplo, contra mulheres transgênero no Brasil, são dados muito difíceis de se encontrar. A maior parte deles são produzidos pela sociedade civil, então tem uma série de questões dentro dessa temática que a gente tem trabalhado. E aí um exemplo bem bacana são 2 jornais, um do Rio e um de São Paulo. No Rio acho que foi o Extra e em São Paulo foi o R7, que levantaram dados sobre violência contra meninas nas escolas. Então, eles levantaram os números de quantas meninas na rede pública de São Paulo e do Rio sofreram violência sexual dentro do ambiente escolar. E aí, a partir desse dado, isso passou a ser pautado na mídia, e isso é uma coisa que já em si é um resultado bem importante, né? A gente sabe que o tema de violência contra a mulher frequentemente é escanteado e visto como um tema que não merece tanta atenção, mas discutir segurança das meninas nas escolas foi uma coisa que está sendo feita mais possível pelo uso da lei. Isso é um exemplo assim, que eu gostei bastante. Ao longo do nosso trabalho, nesses 6 anos aí de lei de acesso à informação, recebemos muitos casos de jornalistas, de servidores, mesmo de pesquisadores, que uma vez que eles ou elas faziam os pedidos e eram identificados, a resposta do pedido ela vinha diferente de acordo com quem era essa pessoa. Então a gente começou a perceber isso há uns anos atrás, quando a gente sempre percebeu isso, mas ficou muito nítido que isso era um problema grave há alguns anos atrás, quando a gente fez um relatório sobre os BRTs no Rio. Então, sobre as violações de acesso à informação na construção de um BRT lá no Rio, na Vila Autódromo. E o que a gente percebia é que a jornalista que estava fazendo os pedidos em nome do artigo 19 nunca se identificou como jornalista, mas o servidor ou servidora que recebia os pedidos dela a identificavam como jornalista através do nome dela, então buscavam saber quem era aquela pessoa. Isso é uma coisa que não pode ser feita. E então a direcionavam para a assessoria de imprensa, ao invés de responder via SIC ou via lei de acesso à informação. Ou ainda começaram a ligar, começaram a mandar mensagem e ela não havia fornecido o celular. E começou realmente uma campanha persecutória. E aí a gente percebeu, olha, essa questão da identificação do requerente é um problema, né? A lei de acesso, ela diz que todo mundo tem que se identificar, dar um documento, dar uma forma de contato. No entanto, ela não é muito explícita quanto a como essas informações, esses seus dados, vão ser administrados dentro do poder público. E o que a gente percebe é que é muito frequente que servidores e servidoras procurem saber quem é a pessoa ou quem é a organização que está buscando aquela informação. Então, incontáveis vezes, depois de fazer um pedido pelo artigo 19, ou seja, um pedido como pessoa jurídica, a gente recebe ligações. Incontáveis vezes recebemos ligações querendo saber, mas por que vocês querem tal informação, o que vocês estão buscando exatamente. Isso é totalmente indevido. E aí ficou pra gente o questionamento, que é, se pra gente, que é uma organização internacional grande, se isso já é intimidatório,
no nosso contexto, imagina para cidadãs e cidadãos que estão tentando descobrir ou então tentando investigar casos de corrupção na sua cidade, ou que estão tentando pesquisar sobre possíveis violações de direitos humanos. Nesse contexto é ainda mais intimidatório. Então, nesse aniversário de 6 anos da LAI, o que a gente fez foi buscar casos e histórias de pessoas que, ao se identificarem fazendo pedido de informação, tiveram seu direito à informação violado de alguma forma. Então são jornalistas, pesquisadoras, pesquisadores, mesmo funcionários do poder público que, ao buscar informação via LAI e serem identificados, sofreram algum tipo de repercussão. Então nós temos casos, por exemplo, de servidores que identificaram alguma irregularidade e foram tentar investigar usando a LAI, e aí foram identificados internamente e sofreram represálias. A gente tem casos de defensores de direitos humanos que estavam buscando alguma informação específica e, ao serem identificados como de determinada organização, ou sofreram represálias, ou jornalistas que ao serem identificados como o jornalista tal que cobre tal pauta sempre, começaram a haver um cerceamento mesmo no seu direito à informação. E muitos casos de jornalistas que estavam tentando usar a LAI para conseguir informação, mas que não se identificavam como jornalistas, mas que, uma vez identificados pelo servidor ou servidora como jornalistas, eram direcionados para assessoria de imprensa. E aí é o represamento mesmo das informações, né? Então, se você não é jornalista, se você é um cidadão comum, um cidadão comum, você recebe uma determinada resposta. Se você é jornalista, você vai ter outro tratamento. Isso é muito problemático, porque não deveria ser feito essa distinção. E porque existe um risco muito grande, que foi verificado nesse relatório, de represamento mesmo das informações, de filtragem do que pode ser dito a um jornalista e o que não pode. E isso é muito problemático, é uma violação do direito à informação. E a LAI não prevê isso. Então, o que a artigo 19 tentou fazer com esse relatório é mostrar que isso é um problema, e o que a gente está tentando mostrar agora é que é importante sim que as pessoas sejam identificadas para receber uma resposta e tudo mais, mas não é preciso que todos os servidores e servidoras que estão lidando com aquele pedido saibam quem é aquela pessoa. Então, um apelo que a gente tem feito para o poder público é pensar em como evitar com que todo mundo saiba quem está fazendo o pedido, porque a resposta ela vem diferente, né? E isso é uma coisa que a gente vinha constatando há muito tempo, e aí esse relatório a gente procurou fazer uma coletânea de casos que corroborassem esse argumento.